Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Cantares de Salomão. Este livro de Cantares de Salomão foi escrito pelo próprio Salomão e é escrito numa linguagem poética. Por isso nós vamos olhar para ele e certamente vamos retirar dele lições extremamente interessantes para a nossa vida conjugal, mas ao mesmo tempo também lições extremamente interessantes para a nossa vida espiritual. Como eu já tenho dito, este livro tem sempre estes dois aspectos. Se por um lado nós podemos ver aqui o relacionamento entre o marido e a esposa, um relacionamento saudável, amoroso, também o podemos entender como um relacionamento espiritual, entre o amor que Deus tem para com o seu povo. Esta já não é a única vez que a Bíblia apresenta o relacionamento de Deus com o seu povo através desta metáfora, através desta ilustração da vida conjugal. Várias vezes nós encontramos na Bíblia esta analogia entre o relacionamento conjugal e o relacionamento que Deus quer desenvolver com o seu povo. Temos, por exemplo, no livro de Isaías esta imagem, temos no livro de Oseias esta imagem, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, no livro de Coríntios, fala-nos disto e realmente temos esta imagem, poderíamos dizer, premiada em todas as Escrituras, porque efetivamente Deus quer manifestar o seu amor para conosco de uma forma especial. Assim como, de facto, um marido e uma esposa deveriam manifestar o seu amor um para com o outro de uma forma especial. Então esta analogia tem, como é óbvio, limites, mas é uma analogia extremamente interessante para nós compreendermos como Deus nos ama, mas também ao mesmo tempo para retirarmos lições sobre a nossa vida conjugal. E é isso que nós vamos procurar fazer neste programa. Então, se tiver a sua Bíblia aí à mão, eu recomendava que nós pudéssemos ler juntos estes textos bíblicos. Certamente são textos que talvez você não leu muitas vezes. O livro de Cantares é um livro que nem sempre é lido, nem sempre é explicado, mesmo nas comunidades, nas igrejas. Por isso mesmo nós vamos dedicar a ele algum tempo. Então, abrindo a nossa Bíblia no livro de Cantares, vamos ver o capítulo 1, do verso 1 até o 3, e vamos retirar dali as lições para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Como nós já dissemos no último programa e como já dissemos ainda agora, este livro apresenta-nos claramente a relação entre marido e esposa e a relação também entre Cristo e a Igreja. Então podemos ver que o próprio apóstolo Paulo nos mostra que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E nós aqui no verso 3 temos esta mesma imagem, que o amor é derramado como este perfume, este unguento, que é derramado nesta relação conjugal. Vemos que Jesus Cristo, quando morreu, José de Arimateia e Nicodemos, que foram duas personagens importantes naquela altura, levaram também unguento para ungir a pessoa de Jesus Cristo. As mulheres na sepultura tinham este hábito de perfumar os corpos para eles não cheirarem depois do falecimento. Realmente Jesus Cristo ressuscitou e esse unguento não foi necessário ser colocado quando aquelas mulheres o levaram. Então, de facto, é este perfume que manifesta a relação com Deus. Este perfume que tenta muitas vezes também ser trazido mesmo nas alturas difíceis, nas alturas de sofrimento, como foi o caso do sepultamento de Jesus Cristo. Então temos aqui esta mesma imagem do verso 1 a 3 do livro de Cantares, que este relacionamento conjugal
deve também ser um relacionamento que traz aroma, que traz perfume, mesmo nos momentos difíceis. Nos casamentos há sempre alturas mais complicadas. Há autores que tenho estado a ler, muito interessantes, que definem a relação conjugal por várias fases. Um deles dizia que o casamento é como se fossem as 4 estações do nosso ano. A primavera, o verão, o outono e o inverno. E dependendo das circunstâncias, o relacionamento pode ser situado na primavera, ou no verão, ou no outono, ou no inverno. E realmente é interessante as analogias que muitas vezes os casamentos se fazem para nós compreendermos as dificuldades que existem neles. Mas é necessário percebermos aqui, e nós já falámos também disso, da importância, no caso aqui, da mulher tomar a iniciativa nesta relação. É a própria mulher que diz ao seu marido: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Vemos aqui este relacionamento, que é um relacionamento recíproco. O marido vai também desejar este relacionamento com a sua esposa. É essencial para um casamento saudável. Um casamento saudável deve haver esta reciprocidade, onde a esposa e o marido manifestam os desejos do seu coração, desejos de estarem juntos, desejos de intimidade, desejos de relacionamento, desejos de carícias. E, efetivamente, muitos casais, por vezes, põem de lado este aspecto da sua relação, achando que só um dos cônjuges deve tomar a iniciativa, ou achando que é indecoroso se um dos cônjuges tomar a iniciativa, ou achando que o relacionamento físico é quase pecado. A Bíblia não diz assim. E este livro de Cantares mostra isso claramente. Infelizmente, a religião tem contribuído para que as pessoas percebam mal o relacionamento conjugal. E nós percebemos isso ao ver, muitas vezes, uma mentalidade bastante fechada, bastante, diria mesmo até tacanha, que não leva em conta aquilo que a Bíblia diz sobre o relacionamento conjugal. É verdade, a Bíblia diz que o sexo fora do casamento é pecado. E é pecado porque deixa marcas profundas em cada indivíduo que tem esse tipo de relação, esse tipo de intimidade, sem se aperceber que nós, seres humanos, não somos animais, temos emoções, temos sentimentos. E um relacionamento sexual deve ser desenvolvido com base numa relação responsável, com base numa intimidade emocional, psicológica que já existe, e não o contrário. Quando invertemos estes princípios, efetivamente, a Bíblia mostra que isso traz consequências terríveis para a nossa maneira de ser. Por isso mesmo, Deus diz que isso é pecado, não deve ser feito, não deve ser vivido dessa forma. Por outro lado, a Bíblia também diz que o relacionamento sexual foi Deus quem o pensou. E ele deve ser desenvolvido dentro do âmbito do casamento. Por isso, o livro de Hebreus nos diz que o leito sem mácula é belo, que é abençoado por Deus. Porque, de facto, quando o casal toma esse compromisso um com o outro, com a sociedade e com Deus, eles realmente estão dentro da vontade de Deus. E esse relacionamento sexual é algo que é abençoado por Deus e é para ser desfrutado de uma forma saudável. Por isso nós podemos encontrar este livro de Cantares com palavras como estas que nós vimos aqui. Depois temos também o verso 4 que diz: leva-me após ti e apresentemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Aqui temos então esta perspectiva, mais uma vez, do relacionamento conjugal, onde há esta intimidade. Intimidade com o seu amado, intimidade com esta pessoa com a qual há um compromisso sério. E então vemos que esta atitude de se retirarem para o quarto, se retirarem para as suas recâmaras, como nós vemos aqui, manifesta esta atitude de intimidade, de desejo de estar a sós. E isto é importantíssimo também no relacionamento conjugal. Infelizmente hoje vemos que pessoas não têm a percepção do que é privacidade, do que é intimidade. E têm atitudes de intimidade em público, como se isso fosse natural ou normal. É verdade que não é pecado, a Bíblia não diz que é pecado, mas há determinadas coisas que nós fazemos na intimidade. E eu creio que nós estamos a perder esta percepção entre o que significa ter privacidade e aquilo que é a vida pública. Precisamos de aprender a distinguir estes dois fenómenos.
E é importantíssimo que nós tenhamos, mais uma vez, uma vida privada, uma vida onde nós, com a pessoa amada, podemos ter esse sossego, esse contacto íntimo a sós e não em público. E este texto aqui nos reforça essa ideia. Mais uma vez, se nós vivermos a nossa vida privada sempre expostos em público, e nós sabemos isso das estrelas, aquelas pessoas que estão sempre a ser perseguidas pelos paparazzi, por aqueles que estão constantemente a tentar tirar notícias das estrelas da música ou as estrelas do cinema, essas pessoas procuram a privacidade, procuram a intimidade, procuram um lugar onde elas podem ser elas mesmas. Nós, como seres humanos, necessitamos desse espaço. E aqui neste verso 4, nós percebemos que é fundamental para um relacionamento se desenvolver essa vida privada. Então já temos dois aspectos fundamentais sobre vida conjugal. O primeiro é que o relacionamento de intimidade, o relacionamento de carícias, o relacionamento, poderíamos dizer, até sexual, tanto pode ser iniciado pelo marido como pela esposa, como nós vemos nos primeiros versos. O segundo aspecto que nós retiramos daqui é que a intimidade é fundamental para a saúde do casal. Um casal não pode estar sempre em vida pública, não pode estar sempre com os amigos, sempre com a família. Há alturas onde o casal necessita de ter a sua privacidade. Então, quando os casais não percebem isto, muitas vezes misturam a sua vida pública e a sua vida privada e não há privacidade. A família invade o seu espaço, a família está constantemente em casa, ou os amigos estão constantemente em casa, ou um dos cônjuges está constantemente fora. A comunicação começa a ser afetada. O relacionamento entre marido e esposa começa a ser afetado, porque não há tempo para poderem conversar, porque não há tempo para estar, como diz aqui o texto, na sua recâmara, no seu quarto, na sua intimidade, num espaço que é só do casal. Isto é fundamental que aconteça para que o casal possa crescer, possa desenvolver o seu relacionamento. Eu diria que o mesmo acontece entre o nosso relacionamento com Deus. Não sei se você está lembrado daquele texto bíblico no livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 6, quando Jesus fala da oração, ele diz que a oração que o Pai ouve é aquela que é feita no quarto, é aquela que é feita na intimidade. É quando eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e onde mais ninguém ouve, onde eu posso derramar o meu coração, onde eu posso abrir o meu coração àquilo que eu sou e onde Deus pode ver quem eu sou. É nessa intimidade que se desenvolve a nossa relação com Deus. É por isso que é tão importante nós percebermos esse relacionamento com Cristo e tirarmos daqui, desta analogia do casal, as lições para a vida espiritual. Então, Jesus Cristo nos desafia a essa intimidade com Deus também, dizendo: entra no teu quarto, o teu Pai que está em oculto te vê. Não tenhas essa percepção de querer ser sempre uma estrela espiritual, alguém que está sempre na ribalta, alguém que quer estar sempre à frente, alguém que quer estar sempre debaixo dos holofotes, sempre com as atenções viradas para Ele. A espiritualidade desenvolve-se na intimidade. Aquilo que acontece em público deveria ser reflexo de uma intimidade. É por isso que é tão interessante ver esta analogia aqui com a vida conjugal, porque com os casais acontece a mesma coisa. Quando um casal não tem intimidade, não sabe desenvolver a sua comunicação, não tem um compromisso um com o outro, não tem um ambiente familiar saudável, isso rapidamente vai transparecer cá para fora. Vai sair da intimidade se há só confusões em casa, gritaria, se há só tensão, se há só dificuldades. Isso rapidamente vai sair cá para fora. Vai chegar a um momento da estação em que o casal se encontra, provavelmente no outono ou no inverno, que isso vai começar a ser sentido pelos amigos. Porque o ambiente em casa começa a ser pesado. A mesma coisa se aplica à vida espiritual. Se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não sei estar no sossego do meu quarto, no meu tempo de oração, no meu tempo de meditação da palavra, se eu não aprendo de Deus, rapidamente outros vão verificar que a minha vida espiritual é fraca. E isso começa a transparecer. Por isso a importância deste relacionamento íntimo com Jesus. Este relacionamento íntimo com Deus, ele acontece na intimidade do nosso quarto, onde mais ninguém vê, onde só Deus olha para o nosso coração.
Por isso aqui o texto nos desafia a ser levados, e somos levados por Cristo a esse relacionamento. Somos levados, leva-me após ti, diz aqui a esposa, neste caso, leva-me após ti, deixa-me estar então nessa intimidade, que seja esse o desejo de cada um de nós, de ter este relacionamento com Deus, de ter este relacionamento com Cristo, de estar em intimidade, poder crescer nesse relacionamento. Então é necessário nós compreendermos esta analogia aqui de que o rei introduz a sua esposa na recâmara. Ele pediu para esse relacionamento ser desenvolvido na intimidade e por isso essa intimidade é desenvolvida. Que cada um de nós possa compreender este lugar santo, este lugar de intimidade, este lugar onde há comunicação, onde há intimidade. Então é necessário nós percebermos isso. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, a intimidade que Isaías teve com Deus provocou nele um sentimento de terror, quase diria mesmo. Ele ficou extremamente abalado por perceber quem Deus era. Por isso nós temos aquele famoso texto do livro de Isaías, no capítulo 6, onde ele gritou e disse: "Ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor, o Santo de Israel, o Senhor Deus dos exércitos." Esta intimidade que Isaías teve com Deus levou-o a perceber o seu estado de pecado e por isso levou-o a confessar o seu pecado. Mas ao mesmo tempo vemos, nesse mesmo texto de Isaías, que a intimidade com Deus, Deus vem e resolve o problema do pecado. Deus vem e traz uma brasa viva e toca nos seus lábios que eram impuros e tornou-os santos. Esta intimidade com Deus traz-nos à santidade, traz-nos a uma vida pura. E é por isso que a seguir Isaías, ao ouvir o apelo de Deus, ele diz: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Então, depois de purificados, depois dessa intimidade com Deus, depois de reconhecer o nosso pecado, depois de purificados, estamos prontos para servir a Deus. É de facto interessantíssimo esse texto de Isaías e nos deixa tremendas reflexões para a nossa vida diária. Como é que nós estamos a viver a nossa vida diária? Estamos a servir a Deus, efetivamente? Fomos disponíveis nas mãos de Deus para Ele fazer o que Ele acha conveniente na nossa vida? Eu sinceramente espero que você esteja consciente em que ponto da sua vida você está. Na sua intimidade com Deus, provavelmente você vai reconhecer áreas de fraqueza, vai reconhecer áreas de pecado. Isso vai fazer com que você seja humilde. Vai fazer com que você não esteja constantemente a cobrar dos outros aquilo que você não é capaz de fazer. Então esta relação de intimidade com Deus coloca a nu quem nós somos e faz-nos ser realmente transparentes com Deus e com os outros. É fundamental isso. O texto bíblico continua e vamos voltar aqui ao livro de Cantares, capítulo 1, verso 5. Como você vê, temos aqui tremendas lições para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida conjugal. Portanto, mesmo aquelas pessoas que não são casadas podem continuar a ouvir o nosso programa, porque delas vamos tirar tremendas lições, mesmo nós não sendo casados. Mas vejamos então o que diz o texto bíblico aqui no livro de Cantares, capítulo 1, verso 5. "Eu estou morena, porém formosa, ó filhas de Israel, como as tendas de Quedar, com as cortinas de Salomão." Então temos aqui esta mulher, a Sulamita, que era morena. Ela, como já sabemos, era provavelmente uma pastora, ela cuidava dos rebanhos, por isso vivia no campo e a sua pele estava escurecida pelo sol. E isso, no entanto, não esconde em nada a sua beleza natural. Vemos que este relacionamento manifesta aqui um relacionamento que põe de parte a ideia das castas ou da ideia dos estratos sociais, dizendo que são incompatíveis ou coisas do género. É importante nós olharmos efetivamente para as pessoas por aquilo que elas são e não pela aparência daquilo que elas demonstram ser. Esta mulher, que era morena, pelo seu trabalho no campo, ela, no entanto, podia e queria desenvolver este seu relacionamento com Salomão, que era o grande rei da nação de Israel. Mas vejamos ainda o verso 6. Ele continua a dizer: "Não olhais para eu estar morena, porque o sol me queimou." Ela aqui agora explica a razão pela qual é morena. "Os filhos de minha mãe se indignaram e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei." Aqui temos os irmãos desta jovem que a puseram a trabalhar no campo, a guardar aquilo que nem era dela, e por isso ela estava queimada do sol.
Por outro lado, temos aqui então esta ideia de ela guardar a vinha que não era sua. Um pouco mais à frente, neste livro de Cantares, nós vamos perceber que esta ideia das vinhas e de guardar as vinhas está relacionada com o desenvolvimento da relação conjugal também. É interessante ver que aqui esta mulher estava a dedicar mais tempo àquilo que era dos outros do que àquilo que era seu. Por isso ela estava a guardar as vinhas dos outros, mas a vinha, porém, que lhe pertencia, ela não guardou. Eu creio que muitas vezes isto acontece no nosso casamento também. Começamos a guardar aquilo que é do patrão, dedicamos tempo ao trabalho, ficamos horas sem fim na empresa, dedicamos talvez tempo a aconselhar os familiares, dedicamos tempo a acompanhar amigos, e a vinha que era nossa, nós não guardamos. O casamento, a relação, o cônjuge, nós não dedicamos tempo. Muitas vezes a vinha dos outros é talvez até os nossos próprios filhos, que são a coisa mais preciosa que nós temos, mas temos que colocar o nosso cônjuge até à frente dos nossos filhos. O nosso cônjuge é a coisa mais importante que Deus nos confiou. E é aí que nós temos que dedicar toda a nossa atenção. Esta sulamita estava consciente que ela estava a dedicar mais tempo àquilo que era dos outros do que àquilo que era seu. E era importante ela alterar esse estado de coisas. Mas o verso 7 ainda nos diz: diz-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu a vaguear junto ao rebanho dos teus companheiros. Vejamos aqui o cuidado que ela tem, ou a preocupação que ela tem, de não estar longe do seu amado, nem apacentar o rebanho ou perto do rebanho de outras pessoas. Isto poderia nos falar muito sobre fidelidade, sobre como nós gastamos o nosso tempo, com quem gastamos o nosso tempo efetivamente. O verso 8 ainda diz: se tu não o sabes, ó mais formosa de entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Aqui este homem mostra claramente a importância que é também, e reconhece a importância desta mulher trabalhar, desenvolver o trabalho. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. É fundamental nós percebermos isto também. Há alturas para nós descansarmos, há alturas para nós trabalharmos, há alturas para estarmos em silêncio e há alturas para nós conversarmos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.